O que acontece quando uma brincadeira descuidada se torna a faísca para algo inevitável? Aurora jamais imaginou isso. Sussurrar: "Ele é bonito demais, pena que é gay", sobre o CEO dela, resultaria no beijo mais intenso da vida dela. Vida. Ali mesmo, na frente de todos, Damien West ouviu tudo, e o seu em resposta, um beijo que destruiu todas as expectativas que ela tinha sobre ele. O que começou como constrangimento se transformou em desejo. O que começou como um erro se tornou destino. Se esta história já te conquistou, coração acelerado, inscreva-se no canal, deixe um like e torne-se membro para ter acesso antecipado aos próximos capítulos. Comentem aqui embaixo de onde vocês estão ouvindo. Eu adoraria saber. Manhattan tinha esse tipo de energia que fazia os dias parecerem mais curtos e os batimentos cardíacos mais rápidos. 43 andar de um prédio de vidro e Twice, arranha-céu de aço, onde o sol da tarde desenhava listras douradas em mesas e telas de computador impecáveis. Aurora digitava relatórios com a mesma velocidade automática de alguém que já sabia todas as teclas de cor. O escritório cheirava a café fresco misturado com a colônia cara de executivos apressados. Tudo estava organizado, previsível, seguro, exatamente do jeito que ela gostava. Mas havia um problema. Um homem de 1,85 m. Problema com olhos âmbar, queixo esculpido e ternos italianos que parecem ter sido feitos sob medida para ele, corpo. Damien West, CEO da empresa, 32 anos, bilionário, enigmático e absurdamente perigosamente bonito. Aurora nunca havia admitido isso em voz alta. Bem, quase nunca. Mas toda vez que ele passava pela mesa dela, o ar parecia diferente, mais denso, mais quente, como se o oxigênio havia sido sugado da sala e substituído por eletricidade pura. Ele quase nunca conversava com ela. Um produto seco, uma manhã aqui, um aceno de cabeça ali, profissional, distante, intocável. E era exatamente por isso que ela havia criado aquele absurdo, teoria, aquela mentira conveniente que a protegia de sentir algo que não deveria sentir pelo chefe. Ele é gay. Aurora sussurrou algo para Lauren, sua melhor amiga e colega de trabalho, enquanto fingiam revisar planilhas no sala de descanso. Ele tem que ser. Ninguém é tão bonito, tão elegante e tão distante. É a única explicação lógica. Lauren revirou os olhos, mas sorriu. Aura, você é impossível. Simplesmente, o fato dele não te dar atenção não significa que ele seja gay. Eu não quero que ele me dê atenção, disse Aurora. Protestou em voz baixa, embora seu rosto estivesse chorando. Só estou dizendo que é um desperdício, um crime contra a humanidade, na verdade. Lauren soltou uma risada abafada, mas antes que pudesse responder, Aurora continuou, falando mais alto do que pretendia. Aquela impulsividade característica que sempre a metia em encrenca. Sério, Lauren, o Damien é absurdamente gato. É o tipo de cara que você olha e esquece como respirar. Mas graças a Deus ele é gay, porque se não fosse, eu estaria completamente ferrado. O silêncio que se seguiu foi estranho, pesado, quase palpável. Os olhos de Lauren se arregalaram e ela empalideceu. Seu olhar se desviou para um ponto atrás de Aurora, e seu rosto assumiu uma expressão de puro pânico. Aurora sentiu um arrepio percorrer sua espinha, o tipo de aquele frio que precede os desastres. Lentamente, muito lentamente, ela se virou, e lá estava ele, Damien West, a menos de 3 metros de distância, com uma xícara de café na mão. Sua mão, seu rosto indecifrável, mas seus olhos estavam fixos nela, intensos, penetrante. Havia algo ardente naquele olhar âmbar que ela nunca tinha visto antes. Não tinha raiva. Era algo mais perigoso. O coração de Aurora disparou. Suas mãos ficaram geladas. A boca dele secou instantaneamente.
Ele ouviu tudo. O Sr. West, eu, Aurora. Ela tentou falar, mas sua voz saiu trêmula, quase inaudível. Damian disse: nada. Ele simplesmente colocou a xícara no balcão com um movimento lento e deliberado, sem nunca desviar o olhar dela. Então ele começou a andar. Cada passo ecoava no silêncio absoluto da sala de descanso. Aurora conseguia ouvir a própria voz. Com o coração batendo descompassadamente, ela podia sentir o sangue pulsando em suas têmporas. Ele parou bem na frente dela, tão perto. Ela conseguia sentir o cheiro do perfume dele, algo amadeirado, masculino, inebriante. Tão de perto ela conseguia ver a linha perfeita do queixo dele, a sombra da barba por fazer, a intensidade quase selvagem em seus olhos. Damian, eu não queria. Aurora tentou novamente com a voz falhando, mas ele não. Deixou-a terminar. Com um movimento firme, mas surpreendentemente delicado, Damian segurou o rosto dela com as duas mãos. Os dedos dele estavam quentes contra a pele fria de Aurora. Os polegares roçaram as bochechas dela, e então, antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, ele a beijou. Não foi um beijo delicado, não foi um beijo de teste, foi um beijo que disse tudo o que ele nunca havia dito. Intenso, profundo, cheio de uma fome contida. Seus lábios eram firmes, exigente, e Aurora sentiu os joelhos fraquejarem. Ela agarrou os ombros dele por puro instinto, sentindo a tensão. Músculos sob o tecido impecável do seu terno. O mundo ao redor desapareceu. Não havia sala de descanso, mais nada, nenhum escritório. Nada além da boca dele na dela, o calor irradiando de seu corpo, o jeito como a segurava como se ela fosse simultaneamente frágil e preciosa. Quando finalmente se afastou, Aurora estava sem fôlego. Seus lábios ardiam, seu coração batia tão forte que ela estava. Com certeza todos no andar podiam ouvir. Damian ainda segurava o rosto dela, os olhos fixos nos dela, a respiração irregular. Ele se inclinou, seus lábios perigosamente perto da orelha dela, e sussurrou com aquela voz rouca, carregada de algo sombrio e sedutor. Ele disse: da próxima vez que quiser saber algo sobre mim, Aurora, pergunte diretamente. Então deu um passo para trás. Com um movimento casual, ajeitou o paletó e saiu da sala de descanso como se nada tivesse acontecido. Herora ficou ali paralisada, com as pernas trêmulas, a respiração descontrolada e o rosto em chamas. Ao seu redor, o escritório transformou-se num caos silencioso de olhares chocados e sussurros abafados. Lauren estava sem palavras, com os olhos arregalados. Aura, sussurrou. O quê? O que acabou de acontecer? O que aconteceu? Aurora não conseguiu responder. Ela ainda podia sentir o gosto dele em seus lábios. Ainda sentia o calor das mãos dele em seu rosto. Ainda podia ouvir o eco daquela voz grave em seu ouvido. E uma certeza atravessou sua mente confusa. Damian West definitivamente não era gay, e ela estava em apuros, em grandes apuros. Aurora não pôde trabalhar pelo resto do dia. Suas mãos tremiam cada vez que ela tocava no teclado. Seu coração disparava cada vez que ouvia passos aproximando-se. Ela reviveu aquele beijo repetidas vezes, como um vídeo em um loop impossível de desligar. A textura dele lábios, a firmeza de suas mãos, o calor, o desejo puro que emanava de a cada movimento. Ela tinha certeza de que seria demitida, ou pior, que ele fingiria. Nada havia acontecido, transformando aquele momento devastador em nada mais do que uma lição humilhante. Mas Damen, o Oeste, era imprevisível. 2 dias se passaram, 2 dias de silêncio ensurdecedor. Ele não a chamou ao seu escritório, não mencionou o incidente, mas toda vez que passava pela mesa dela, fazia uma pausa, breve, quase imperceptível. Os olhos dele encontraram os dela por uma fração de segundo, tempo suficiente para Aurora sentir o estômago contrair
e as bochechas corarem. Ele sabia exatamente o efeito que tinha sobre ela e parecia estar gostando disso. Na manhã de quinta-feira, Aurora estava na sala de conferências organizando documentos para uma apresentação importante. A sala tinha paredes de vidro, davam para o escritório aberto onde dezenas de funcionários trabalhavam sob a luz fria de lâmpadas fluorescentes. Ela podia sentir os olhares lascivos, os sussurros que não cessavam desde aquele beijo. Todos. Queria saber o que aconteceria a seguir. Ela também queria saber. A porta se abriu. Aurora olhou para cima e sentiu o ar escapava de seus pulmões. Damian entrou na sala com aquela presença magnética que fazia todos os outros homens parecerem como meninos. Ele usava um terno cinza escuro, impecavelmente ajustado, sua gravata azul marinho. Impecável. Seus cabelos estavam ligeiramente despenteados. Provavelmente ele passará a mão por eles enquanto revisava contratos, e isso só o tornava ainda mais devastadoramente atraente. Aura, disse ele com a voz calma e controlada. Profissional, para o que havia acontecido entre eles. Senhor West, ela respondeu, tentando manter a voz firme, mas falhou. Miseravelmente. Ele fechou a porta atrás de si. O clique da fechadura soou alto demais no silêncio. Aurora engoliu em seco. É difícil. Precisamos conversar, disse Damian, caminhando em direção a ela com passos lentos e ponderados. Passos. Predatório. Sobre o relatório de vendas, Aurora tentou, sabendo que soava ridículo. Ele parou bem na frente dela, tão perto que ela teve que inclinar a cabeça para trás para olhá-lo, tão perto que ela podia. Veja os pequenos reflexos dourados em seus olhos âmbar, tão perto que ela sentiu o calor irradiando de seu corpo. Você sabe que não se trata disso, disse ele com a voz baixa, quase um rosnado. Aura recuou, mas suas costas bateram na mesa de conferência, sem escapatória. Eu queria me desculpar, ela disse. Começou, as palavras saindo atropeladas. Pelo que eu disse foi inapropriado, foi estúpido e eu não tinha o direito de ser. Você realmente acha que estou aqui para receber um pedido de desculpas? Damian interrompeu, dando mais um passo à frente. Seus corpos estavam a centímetros de distância agora. Aurora podia sentir o cheiro de seu perfume, misturado com algo mais masculino, mais primitivo. Eu não sei por que você está aqui, ela admitiu com a voz trêmula, enquanto os olhos dele escureceram. Ele ergueu a mão. Aurora prendeu a respiração, mas ele apenas afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Seus dedos roçaram sua pele com uma gentileza que contrastava com a intensidade do seu olhar. Você disse que achava que eu era gay, murmurou ele. Com a voz rouca, disse que se não fosse assim, você estaria errado. O coração de Aurora batia tão forte que ela tinha certeza de que ele poderia... Ouça, eu estava brincando. Ela mentiu. Não, você não estava. Ele contou, seus lábios franzindo a testa, curvando-se num sorriso que não chegava aos olhos. E agora preciso saber de uma coisa, Aurora. Ele se inclinou para a frente. Os lábios dele perigosamente perto dos dela, a respiração quente contra a pele dela. Você está ferrada? Aurora não conseguia responder, não conseguia respirar, não conseguia pensar. Tudo ela sabia que, se não saísse dali imediatamente, faria algo imperdoável, algo que... mudar tudo. Preciso ir, ela sussurrou, tentando se afastar. Mas Damian segurou delicadamente o pulso dela, impedindo-a de fugir. Não fuja de mim, disse ele. E havia algo vulnerável nessas palavras, algo real, não depois daquele beijo. Você foi quem me beijou, protestou Aurora, finalmente encontrando sua voz. E você retribuiu o beijo, ele a lembrou, com os olhos brilhando com algo perigoso. Não negue. Eu senti. Ela sentiu as bochechas queimarem, porque ele estava certo. Ela havia retribuído o beijo, se agarrado a ele,
se perdido naquele beijo tanto quanto ele. Isso foi um erro, ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Talvez, concordou Damian, mas não a soltou. Pulso. Ou talvez tenha sido a única coisa certa que aconteceu neste maldito escritório em anos. Antes que Aurora pudesse, assim que ela processou aquelas palavras, antes que pudesse protestar, concordar ou fazer qualquer coisa, ele a puxou para si e a beijou novamente. Dessa vez foi diferente, mais lento, mais profundo, como se ele estivesse tentando memorizar. Ela, suas mãos deslizaram até a cintura dela, puxando-a contra o seu corpo. Herora deixou. Ela soltou um gemido baixo e incontrolável e sentiu os dedos dele apertarem sua cintura em resposta. Ela sabia que estavam sendo. Observava. Sabia que através das paredes de vidro dezenas de olhos testemunharam aquilo. Sabia que aquilo destruiria qualquer coisa. Ainda havia um resquício de profissionalismo entre eles, mas ela não conseguiu parar. Quando Damian finalmente se afastou, ambos estavam sem fôlego. Ele encostou a testa na dela, olhos fechados, respiração irregular. Isso é loucura, disse ele. Murmurou. É sim, concordou Aurora, mas suas mãos ainda apertavam a jaqueta dele. Mas não consigo parar de pensar em você, confessou ele, abrindo os olhos, e ali, naquele olhar intenso e vulnerável, Aurora viu a verdade. Ele sentiu o mesmo. Como ela, a mesma atração, o mesmo desejo, a mesma loucura. Damian, ela, ele começou, mas não sabia o que dizer. Deu um passo para trás, ajeitando a gravata, tentando recuperar o controle, mas seus olhos ainda a devorava. Jantar, disse ele de repente, comigo esta noite. Não posso, Aurora respondeu automaticamente. Você é meu chefe, seria antiético. Inapropriado, perigoso, concluiu ele, com um sorriso sombrio curvando seus lábios. Sim, é isso mesmo. Seria tudo isso, mas venha mesmo assim. E antes que ela pudesse responder, ele saiu. O quarto, deixando-a lá tremendo, confusa e completamente irremediavelmente ferrada. Do outro lado do vidro, Lauren olhou para ela com os olhos arregalados, fazendo gestos frenéticos que pareciam dizer: que diabos está acontecendo? Aurora não tinha resposta porque nem ela mesma sabia. Tudo o que sabia era que Damian West acabara de virar seu mundo de cabeça para baixo. De cabeça para baixo, a noite ainda nem tinha começado. Aurora não foi jantar. Ela sabia que deveria se sentir aliviada por ter tomado a decisão sensata, a decisão profissional, mas enquanto estava sentada, naquela noite, em seu apartamento, encarando a tela da TV sem realmente ver nada, tudo o que ela sentia era uma inquietação, um vazio no peito. Ela pegou o telefone pela 10ª vez em 1 hora. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Damian não insistiu, não a pressionou e de alguma forma, estranhamente, isso a incomodou ainda mais. O que você esperava? Repreendeu-se. Que ele implorasse, que ele apareceria na sua porta, mas um pequeno, irracional e completamente inconveniente. Uma parte dela queria exatamente isso. Ela reviveu o beijo pela 1000ª vez. O tempo, a forma como ele a abraçou, a intensidade em seus olhos, a vulnerabilidade, pela voz dele quando confessou que não conseguia parar de pensar nela. Não era apenas atração física, havia algo mais ali, algo que a assustava e a atraía na mesma medida. Aurora enterrou o rosto em suas mãos. Você está sendo ridícula, murmurou para si mesma. Ele é seu chefe milionário, lindo e completamente fora da sua liga. Mas os lábios dela, ainda com a lembrança do beijo dele em êxtase, Aurora chegou ao escritório mais cedo do que o habitual na manhã seguinte, na expectativa de que tudo desse certo, ela estivesse bem. Para evitar Damian, na esperança de que de alguma forma as coisas voltassem ao normal. Mas no momento em que ela saiu do elevador,
Ela sabia que nada voltaria a ser normal. O ar estava diferente, carregado, como uma tempestade estava se formando, e todos podiam sentir a eletricidade estática na pele. Lauren praticamente correu para o seu mesa. Onde você estava ontem à noite? Ela sussurrou com urgência, os olhos arregalados. Em casa? Por quê? Porque ele ficou aqui até quase meia-noite, disse Lauren, lançando olhares nervosos em direção ao escritório de Damian. Todos viram que ele estava trabalhando, mas Aurora, ele parecia diferente, tenso como um leão enjaulado. O coração de Aurora apertou. Culpa. Era isso que ela estava sentindo. Uma culpa irracional por tê-lo deixado plantado. Não é problema meu, murmurou ela, mas as palavras soaram vazias, até mesmo para seus próprios ouvidos. Aurora, Lauren começou, mas parou. De repente, seu olhar se fixou em algo atrás dela. Aurora não precisou se virar para saber quem estava ali. Ela sentiu. A temperatura pareceu subir vários graus. Seu corpo inteiro entrou em alerta. Cada terminação nervosa reconhecendo sua presença se fez sentir antes mesmo de ele falar. Bom dia, Aurora, ecoou a voz de Damian. Baixa e controlada, ela se virou lentamente. Ele estava a poucos passos de distância, em um impecável terno preto que o deixava ainda mais imponente. Mas foram seus olhos que a cativaram. Âmbar escuro, intensos, procurando os olhos com uma pergunta silenciosa. Bom dia, Sr. West, respondeu ela, mantendo a voz profissional. Embora seu coração estivesse acelerado, os olhos dele brilharam com algo que poderia ser frustração ou desafio. Só 5 minutos no escritório, disse ele antes de se virar e caminhar em direção ao corredor executivo. Lauren soltou um suspiro baixo. Você está ferrada. Obrigada pelo apoio, murmurou Aurora, mas suas mãos já tremiam. 5 minutos se passaram. Em cerca de 5 segundos, Aurora bateu na porta do escritório de Damian, com o coração disparado. Entre, disse ele. Veio de dentro, firme. Ela abriu a porta e entrou em seu santuário. O escritório era enorme, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de Manhattan. A decoração era minimalista, com móveis de madeira escura, prateleiras cheias de livros de negócios e uma única fotografia emoldurada de uma paisagem montanhosa areosa. Damian estava perto da janela, com as mãos nos bolsos, olhando para baixo. A cidade lá embaixo. Ele não se virou imediatamente quando ela entrou. O silêncio se estendeu, pesado e denso. Você não foi, disse ele finalmente, ainda de costas. Não era uma pergunta, era uma afirmação, e havia uma dor sutil naquelas palavras, fez o peito de Aurora apertar. Eu pensei. Seria melhor assim, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Damian finalmente se virou. Seu rosto estava cuidadosamente neutro, mas seus olhos ardiam. Melhor para quem? Ele perguntou, caminhando lentamente em direção a ela. Para você? Para mim? Para as regras de RH desta empresa? Aurora instintivamente ela recuou, mas ele continuou avançando, até que ela ficou presa entre ele e a porta fechada. Damian, isto não pode acontecer, ela sussurrou, mas sua voz não demonstrava convicção. Por que não? Ele perguntou, desafiada, com os olhos fixos nos dela. Porque eu sou sua chefe? Porque as pessoas vão falar? Ou porque você tem medo do que isso significa? Ela admitiu, com a respiração ficando irregular. Ele ergueu a mão e Aurora prendeu a respiração, mas ele apenas tocou seu rosto suavemente, o polegar traçando um contorno delicado em sua bochecha. Eu também estou com medo, confessou ele com a voz quase baixa. Já faz anos desde que me senti assim. Anos desde que passei a noite em claro pensando em alguém. Anos desde que me importei se alguém apareceu para o jantar ou não. Os olhos de Aurora arderam.
Damian, mas eu não posso. Pare, continuou ele, aproximando-se ainda mais até que ela pudesse sentir o calor do seu corpo. Não consigo parar de pensar nisso. Beijo, sobre o jeito que você me abraçou, sobre o jeito que você reagiu quando eu te toquei. Aurora fechou os olhos, tentando se proteger da intensidade daquele olhar, mas isso só piorou as coisas, porque agora tudo o que ela podia fazer era se proteger. A sensação era a dele, o cheiro do seu perfume, o calor do seu corpo, a devastadora proximidade. Olhe para mim, pediu ele num sussurro imperativo. Ela obedeceu, e o que ela viu nos olhos dele a destruiu. Desejo, vulnerabilidade, pura exposição. Verdade. Diga-me que você não sente o mesmo, ele desafiou. Diga-me que você não pensa em mim, que você não reviva tudo isso. Aquele beijo, todas as noites antes de você dormir. Me diga, Aurora, e eu paro. Vou te deixar em paz. Ela queria mentir, queria dizer que não sentia nada, que ele estava enganado. Achava que tudo aquilo era apenas físico-química sem sentido. Mas as palavras não vinham porque seriam mentiras, e ela não podia mentir para ele. Não quando ele estava ali, vulnerável e exposto, esperando por uma resposta. Eu sei. Sinto isso, ela finalmente sussurrou, as palavras escapando antes que pudesse impedi-las. Sinto tudo isso e me aterroriza. Algo mudou em seu rosto. Alívio, triunfo, ternura. Então não. Fuja de mim, ele perguntou encostando a testa na dela. Não fuja do que estamos sentindo. E se isso continuar? E se der errado? Perguntou Aurora com a voz trêmula. E se der certo? Ele contou, seus lábios roçando perigosamente. Perto dela. Aurora não teve tempo de responder, porque naquele momento alguém bateu à porta. Eles se separaram abruptamente. A realidade os atingiu como um balde de água fria. O Senhor Oeste, a voz de sua secretária, veio do outro lado da linha. Sua reunião das 10 horas está esperando. Damian fechou os olhos por um instante. Por um instante, claramente frustrado, respondeu, já vou. Ele olhou para a Aurora mais uma vez e... havia uma promessa em seus olhos. Isso não tinha acabado, nem de longe. Vamos continuar esta conversa, disse ele, voz firme. Logo, Aurora apenas assentiu com a cabeça, incapaz de falar, e saiu. O escritório com as pernas trêmulas e o coração em pedaços, porque ela sabia com absoluta certeza que estava perdendo isso. Batalha, e parte dela não queria mais lutar. Os dias seguintes foram uma tortura deliciosa e agonizante. Damian. Ele não a evitava, mas também não a procurava abertamente. Em vez disso, criou uma dança sutil e devastadora entre neles, um olhar prolongado durante uma reunião, um toque acidental de mãos ao pegar documentos, uma pausa deliberada, ao passar por sua mesa apenas o suficiente para que ela sentisse sua presença e levantasse o olhar, encontrando aquele sorriso discreto que dizia: eu sei exatamente o que estou fazendo com você. Aurora estava perdendo a cabeça. Ela fez erros bobos no trabalho, números digitados errados, compromissos esquecidos, café derramado. Lauren a observava com um olhar. Uma mistura de preocupação e divertimento, mas teve a decência de não fazer muitas perguntas. Não que precisasse. Todo o escritório vibrava com a tensão palpável entre a assistente administrativa e o CEO. Na tarde de quarta-feira, Aurora estava organizando arquivos quando sentiu aquela presença familiar. Seu corpo reagiu diante de seus pensamentos. Coração acelerado, pele formigando, respiração ficando mais superficial. Aurora. A voz de Damian era baixa, íntima, mesmo no meio do escritório aberto. Ela se virou. Ele estava parado ao lado dela. Ele foi até a mesa dela, com as mãos nos bolsos do terno cinza-carvão e a gravata ligeiramente frouxa. Havia algo diferente. Em seu olhar hoje, havia algo mais intenso,
mais determinado. O Sr. West, ela respondeu, tentando soar profissional, mas sua voz saiu mais suave do que pretendia. Os olhos dele brilharam. Ele amava quando ela o chamou assim, percebeu então. Adorava o contraste entre a formalidade e a sexualidade não resolvida. A tensão pairava entre eles. Meu escritório agora, disse ele, e antes que ela se pudesse responder, ele já estava caminhando em direção ao corredor executivo. Aurora engoliu em seco, ignorando Lawrence. Ela o olhou com curiosidade e o seguiu. Desta vez, quando ela entrou em seu escritório, Damen fechou a porta e se encostou nela. Cruzando os braços sobre o peito, ele a observou em silêncio por um instante, seus olhos âmbar percorrendo seu rosto, como se tentasse decifrar um enigma. Sente-se, disse ele finalmente, indicando uma das cadeiras de couro em frente à sua mesa. Aurora obedeceu, cruzando as mãos no colo para esconder o tremor. Damen ele caminhou até sua cadeira, mas não se sentou. Em vez disso, ficou de pé, encostado na beirada da mesa, mais perto dela do que seria recomendável o protocolo corporativo. Tenho uma reunião em Miami na próxima semana, começou ele, com voz firme e profissional, com investidores importantes. Preciso apresentar as projeções do terceiro trimestre e fechar um acordo de expansão. Aurora assentiu, sem entender aonde aquilo ia dar. E eu preciso de você lá, continuou ele. Os olhos dela se fixaram nos dela. O coração de Aura parou. O que você quer dizer? Eu preciso de um assistente de confiança para organizar documentos, fazer anotações e garantir que tudo funcione sem problemas. Ele fez uma pausa, baixando a voz. Uma oitava, e eu confio em você. Aurora sentiu o sangue subir ao rosto. Uma viagem com dele, dias a fio, lado a lado, longe do escritório, longe das regras e escada curiosa. Damian, não sei se é uma viagem de negócios, ele interrompeu. Mas havia algo em seus olhos que contradiz a natureza puramente profissional do convite. 3 dias, hotel 5 estrelas, tudo pago pela empresa. Claro que ela deveria recusar, deveria inventar uma desculpa, deveria manter a distância segura que vinha tentando criar entre eles. Mas quando ela abriu a boca, e o que saiu foi: quando vamos embora? Um gesto lento e devastador. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Damian. Não era o sorriso frio e corporativo que ele usava em reuniões. Era algo genuíno. Um calor que iluminou seus olhos e fez o coração de Aurora dar um salto. Sexta-feira de manhã, 7 horas. Jato particular, ele disse, e havia um tom de satisfação em sua voz. Aurora tentou processar a informação. Jato particular, 5 estrelas. Hotel, 3 dias inteiros com Damian West. Por que eu? Ela perguntou de repente. A voz soou mais vulnerável do que o pretendido. Você tem assistentes seniores, pessoas mais qualificadas. Damian se inclinou. Para a frente, com as mãos apoiadas nos braços da cadeira, prendendo-a ali. Seus rostos estavam a centímetros de distância. Ela podia ver o brilho dourado em seus olhos, o leve cansaço por baixo deles que revelava noites mal dormidas. Porque eu te quero ali, disse ele simplesmente com a voz rouca. Porque quando eu entrar naquela sala de conferências, quero olhar para o lado e ver você. Porque ele fez uma pausa, parecendo hesitar. Porque eu preciso... Não sabemos se o que estamos sentindo é real ou se é apenas a adrenalina de fazer algo proibido. O coração de Aurora estava. As batidas eram tão fortes que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-las. E se for real? Ela sussurrou. Os olhos dele escureceram. Então nós vamos descobrir juntos o que fazer a respeito. E se não der certo? Ele sorriu, mas havia uma tristeza sutil naquele sorriso. Então, ao menos saberemos e poderemos seguir em frente. Aurora sabia que deveria ser sensata, deveria recusar, manter a postura profissional,
proteger seu coração e sua carreira, mas olhando para aqueles olhos âmbar cheios de esperança e vulnerabilidade, ela não conseguiu. Tudo bem, ouviu sua própria voz dizer. Eu vou. Vá. O alívio que cruzou o rosto de Damian era quase palpável. Ele soltou um longo suspiro, como se estivesse prendendo a respiração, sem perceber. Obrigado, disse ele, e a sinceridade em sua voz a desarmou completamente. Ele recuou, criando espaço entre eles novamente, retornando ao modo profissional. Mas quando ele pegou uma pasta da mesa e ele lhe entregou o objeto, seus dedos roçando deliberadamente os dela, um toque breve, mais detalhes eletrizantes. Ele... Explicado. Informações sobre o hotel, cronograma, perfis dos investidores. Aurora assumiu o pasta, ainda processando o que acabara de concordar. Alguma pergunta? Ele perguntou, sentando-se novamente em sua cadeira, presumindo, mais uma vez, a postura do CEO. 1000 perguntas, 1000 medos, 1000 esperanças. Mas o que ela disse foi: nenhuma. Ótimo. Ele assentiu, mas seus olhos ainda. Ela a abraçou. Você pode ir, Aurora. Ela parou na porta, virando-se para encará-la. Vista algo confortável para o voo, disse ele com um sorriso discreto nos lábios. Vai ser um voo longo. Uma longa viagem. Aurora saiu do escritório com as pernas trêmulas e a cabeça a mil. Ela acabara de concordar em viajar com Damen. Oeste. 3 dias sozinha, exceto por reuniões de negócios. Lauren praticamente a emboscou. Ela a olhou, quando voltou à sua mesa. O que foi desta vez? Sussurrou com urgência. Aurora olhou para a pasta em... Ela apontou para Lauren com as mãos e soltou uma risada nervosa. Acho que acabei de concordar em viajar para Miami com ele, disse Lauren, olhando para ele. Alargou-se. Você está brincando. Quem me dera, murmurou Aurora, abrindo a pasta e fingindo ler os documentos, embora as palavras se transformassem em um amontoado incompreensível de sons sem sentido, porque tudo em que ela conseguia pensar, ela pensou. 3 dias? O que pode acontecer em 3 dias? E uma voz traiçoeira surgiu em sua mente. Meus pensamentos sussurraram. Tudo. Miami era um sonho banhado em ouro. O sol refletia-se nas águas costeiras azul turquesa, e o ar carregava aquele cheiro característico de sal marinho misturado. Com flores tropicais. O hotel era exatamente como Damian havia prometido. 5 estrelas de luxo discreto, com mármore, hall de entrada, lustres de cristal e varandas com vista para o oceano. Aurora tentou não se impressionar, tentou manter seu foco profissional, mas quando ela entrou no quarto e viu a cama king size coberta com lençóis brancos impecáveis, as portas de vidro se abrem para uma varanda privativa com vista para a praia. Era impossível não suspirar. Damian tinha. Reservávamos quartos separados, claro, adjacentes, mas distintos, profissionais, apropriado. Mas quando ela o viu no saguão, mais tarde naquela tarde, vestido casualmente com calças de linho bege e a camisa branca de mangas arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos e bronzeados, Aurora percebeu que nada sobre essa viagem ser segura para o coração dela. As reuniões ocorreram todo o primeiro dia. Damian estava totalmente no modo CEO, imponente, eloquente, absolutamente no controle. Aurora o observava fascinada, ver aquela mente brilhante em ação, conduzindo negociações complexas com a facilidade de alguém que nasceu para liderar. Mas de vez em quando, no meio de uma apresentação, os olhos dele encontraram os dela por um instante, e naquele instante, tudo o mais desapareceu. Na noite do segundo dia, Damian a surpreendeu. Havia um evento beneficente. Esta noite, disse ele ao saírem da última reunião do dia, um jantar de gala beneficente para pesquisa médica. Fui convidado e... Gostaria que você viesse comigo. Aurora piscou. Como sua assistente, um brilho surgiu em seus olhos. Como meu par. Seu coração disparou. Damian,
Eu não trouxe qualquer coisa apropriada, pois eu já cuidei disso. Ele a interrompeu, entregando-lhe um cartão-chave do hotel. O vestido estará à sua espera no quarto. Se não gostar, há uma boutique no hotel. Compre o que quiser. Está tudo incluído, coberto. Aurora ficou sem palavras. Você não pode simplesmente... Eu posso, e eu fiz. Ele se moveu. Ele se aproximou, baixando a voz. Por favor, Aurora, venha comigo, não como minha funcionária. Ele não terminou a frase, mas ele não precisava. Seus olhos diziam tudo. Que horas são? Ela ouviu sua própria voz perguntar. O sorriso que ele lhe deu poderia... Derretem geleiras. 7. Encontro você no saguão. Quando Aurora viu-o com aquele vestido, ela quase desmaiou. Era perfeito. Um vestido de noite azul petróleo que fluía como água, com um corte elegante, mas não. Decote ousado e uma fenda sutil na lateral, que revelava apenas o suficiente da perna para ser sedutora, sem ser vulgar. Era exatamente o tipo de vestido que ela teria escolhido se pudesse comprá-lo. Como ele sabia? Ela conseguiu. Ela se arrumou com cuidado, deixando os cabelos soltos em ondas suaves, a maquiagem discreta, mas realçando os olhos. Quando ela olhou, ao se olhar no espelho, quase não se reconheceu. Ela olhou diferente, mais confiante, mais feminina. Quando ela desceu ao saguão às 7 perspicaz, Damian já estava lá, e o jeito como ele a olhou tirou todo o ar de seus pulmões. Ele estava de preto, ele estava de smoking, impecável como sempre, mas foi a expressão em seu rosto que a paralisou. Seus olhos percorreram o corpo dela. Ele a observava lentamente, com apreciação, a cada centímetro do seu corpo, com uma intensidade que lhe causava ardência. Quando seus olhos finalmente a reencontrou, havia algo selvagem ali, algo faminto. Aura, disse ele com sua voz. Você parece devastador. Ela sentiu o rubor subir pelo pescoço. O vestido é perfeito. Como? Você prestou atenção? Ele a interrompeu suavemente, oferecendo-lhe o braço. Para tudo sobre você. O evento foi deslumbrante. Um salão de baile decorado com lustres de cristal, mesas cobertas com toalhas de mesa de linho branco e um quarteto de cordas tocando música clássica ao fundo. Empresários, membros da alta sociedade e filantropos circulavam com taças de champanhe, conversando em tons baixos e sofisticados. Damian apresentou apresentá-la a várias pessoas importantes, com a mão sempre repousando levemente na parte inferior das costas dela, um gesto possessivo e protetor, um toque que lhe causou arrepios. Ele era um anfitrião perfeito, dividindo sua atenção entre conversas de negócios, e Aurora, garantindo que ela nunca se sentisse excluída. Ele explicou os contextos, ele a incluía nas conversas, e a forma como a olhava, como se ela fosse a pessoa mais importante naquela sala cheia de gente, de milionários. Então a música mudou. O quarteto começou a tocar uma valsa lenta e romântica e os casais começaram a se dirigir para a pista de dança. Damian estendeu a mão para ela, seus olhos brilhando à luz do lustres. Dance comigo, ele pediu. Não era uma ordem, era uma convite, um apelo. Aurora hesitou por apenas um segundo antes de colocar a sua mão na mesa. De mãos dadas. A pista de dança estava razoavelmente cheia, mas no momento em que Damian a puxou para seus braços, tudo mudou. Se não, desapareceu. Uma de suas mãos segurava a dela com firmeza, a outra repousava em sua cintura, puxando-a para mais perto do que era possível. Estritamente necessário. Seus corpos se encaixavam perfeitamente. Eles começaram a se mover, deslizando pelo chão com uma graça surpreendente. Aura não sabia que ele dançava tão bem. Bem, mas ele a guiou com confiança, antecipando cada passo, cada movimento. Você está cheio de surpresas, murmurou ela, olhando para ele. Ele sorriu, inclinando a cabeça para mais perto dela. Você também é. Você.
Quem diria que minha assistente impulsiva dançava como uma princesa? Aulas de balé. Ela admitiu isso quando criança. Minha mãe insistiu. Lembre-me de agradecê-la. Eles dançaram em silêncio por alguns instantes, seus corpos perfeitamente sincronizados. Mas, então Aurora sentiu a respiração dele contra sua orelha, quente e próxima. Posso te perguntar uma coisa? Algo, ele murmurou. Claro, você realmente achou que eu era gay? Aurora ri baixinho, mas o som saiu nervoso. Eu precisava acreditar nisso. Por quê? Os dedos dele apertaram levemente a cintura dela. Ela respirou fundo, decidindo ser honesta. Completamente honesta. Porque se eu não acreditasse nisso, se eu admitisse para mim mesmo que havia uma chance, por menor que fosse, eu estaria completamente perdido por você. E isso me aterrorizou. Damien parou de dançar. Bem ali, no meio do chão, ele simplesmente parou, seus olhos buscando os dela com uma intensidade que a fez estremecer. E agora? Perguntou ele com a voz baixa, perigosamente baixa. Aura sentiu lágrimas nos olhos. Seus olhos brilhavam com um brilho metálico, mas não de tristeza. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Agora sei que eu estava certo em estar. Assustada, ela sussurrou. Porque estou perdido, Damien disse, completamente perdido. Algo. A expressão em seu rosto mudou. A vulnerabilidade deu lugar a algo mais determinado, mais seguro. Ele a puxou ainda mais para perto. Seus lábios roçaram perigosamente perto da orelha dela. Então se perca comigo, ele sussurrou. Porque eu também estou perdido. No momento em que ouvi você dizer essas palavras, desde o primeiro beijo, desde sempre. Aurora fechou os olhos, sentindo as palavras atravessarem suas defesas e se instalarem diretamente em seu coração. Isto é loucura, ela sussurrou. É mesmo, ele concordou, encostando a bochecha na dela, mas é o melhor tipo de loucura que já senti. Eles continuaram dançando, mas agora era diferente, mais lento, mais íntimos, como se estivessem em seu próprio mundo, separados de todos os outros. Quando a música terminou, mas eles não se separaram imediatamente, ficaram ali abraçados, respirações se misturando, corações batendo no mesmo ritmo frenético. Vamos sair daqui. Aqui, disse Damien de repente com a voz rouca. E as pessoas? O baile de gala? Não me importo. Os olhos dele encontraram os dela, escuros e intensos. Só me importo com você. A Aurora sabia que se fosse com ele agora, não haveria volta. Tudo mudaria. As filas seriam cruzados. O profissional e o pessoal se misturaram irrevogavelmente. Mas quando ela olhou naqueles olhos âmbar, com os olhos cheios de desejo e algo mais profundo, mais assustador, ela sabia que ali estava. De qualquer forma, não havia volta. Então me tire daqui, ela sussurrou. E o sorriso que ele lhe deu prometia que a noite estava apenas começando. A viagem de volta para o hotel foi torturante. Eles pegaram um táxi. Damien não confiava em si mesmo para dirigir, não com Aurora sentada tão perto, seu perfume floral envolvendo-o. Sentidos, sua pele brilhando na luz suave dos postes de rua que passavam. Ele manteve a mão entrelaçada com a dela, a sua, se o polegar traçava círculos lentos e deliberados na palma da mão dela. Um toque simples, mas que enviava ondas de calor pelo corpo de Aurora. Corpo inteiro. Nenhum dos dois falou durante a viagem. Não precisavam. A tensão entre eles era eloquente, o suficiente preenchendo cada centímetro do espaço confinado do carro. A Aurora podia sentir o coração de Damien batendo forte onde o pulso dela tocou. Ou talvez fosse a dela. Ela já não sabia mais onde uma terminou e a outra começou. Quando o táxi parou em frente ao hotel, Damien pagou rapidamente e a conduziu para dentro, sua mão firme na parte inferior das costas dela. O saguão estava silencioso àquela hora.
À noite, apenas alguns hóspedes dispersos e o concierge noturno, que acenou discretamente com a cabeça. Eles entraram no elevador. As portas se fecharam e então o mundo explodiu. Damian a pressionou contra a parede espelhada do elevador, as mãos dele acariciando o rosto dela, os lábios dele capturando os dela num beijo faminto e desesperado. Não havia mais delicadeza, apenas uma necessidade crua e urgente. Aurora gemeu contra a boca dele. Os dedos dela se enterraram nos cabelos dele, puxando-o para mais perto, mais fundo. Suas línguas dançavam, exploravam, reivindicavam. Dele as mãos deslizaram do rosto dela até a cintura, puxando-a contra ele, e Aurora podia sentir cada músculo tenso do corpo dele. Ele conseguia sentir o quanto a desejava. O elevador anunciou o andar deles com um leve sinal sonoro, e eles se separaram. Ofegante, com os olhos escuros e vidrados de desejo, Damian pegou sua mão e praticamente a arrastou pelo corredor. Ele só parou quando chegaram às portas adjacentes de seus quartos. Ele a pressionou contra a porta, seus olhos, procurando por ela, dando-lhe uma última chance de desistir. Aurora, ele disse, sua voz rouca e tensa. Se você entrar comigo agora, não conseguirei parar. Ela podia sentir o coração dele batendo contra o peito, descontroladamente e sem forças. Podia ver a vulnerabilidade misturada com desejo em seus olhos. Podia sentir a contenção tremendo em suas mãos, enquanto a segurava, e ela percebeu que ele estava apenas, por mais assustada e perdida que estivesse, ela disse, "Não quero que você pare." Sussurrou, as palavras quase inaudíveis, mas carregadas de absoluta verdade. Algo se quebrou dentro dele. Com as mãos trêmulas, ele tirou o cartão-chave do bolso dela. Ela nem percebeu quando ele o tirou da bolsa e abriu a porta. Eles entraram cambaleando, os lábios já se encontrando novamente antes mesmo da porta se fechar completamente atrás deles. Damian a guiou. Recuou em direção à cama, mas não havia pressa agora. Havia urgência, sim, mas também reverência, como se quisesse memorizar cada momento, cada toque, cada suspiro. Quando as pernas dela tocaram-o na beira da cama, ele parou, recuando o suficiente para olhá-la. Seus olhos percorreram cada centímetro do seu corpo, com o rosto como se estivesse gravando aquela imagem na memória. "Você é tão linda", ele murmurou, com a voz rouca de emoção. "Tão absurdamente linda que às vezes dói olhar para você." Aurora sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Ninguém nunca a tinha olhado assim, como se ela fosse algo precioso, algo sagrado. Com dedos delicados, Damian afastou uma mecha de cabelo dela, rosto, colocando-o atrás da orelha dela. Então ele se inclinou, dando-lhe um beijo suave. Testa, nas pálpebras, nas bochechas, na ponta do nariz e, finalmente, em seus lábios. Mas desta vez, o beijo foi diferente. Lento, profundo, cheio de silêncio. Coisas que nenhum dos dois estava pronto para verbalizar ainda. Suas mãos encontraram o zíper nas costas do vestido dela. Ele parou, olhando os olhos dela novamente. "Diga-me que você quer isso tanto quanto eu", ele disse. Sussurrou contra os lábios dela, a voz carregada de desejo e algo mais profundo. Aurora colocou as mãos sobre as dele, guiando-as. "Desde o primeiro olhar", confessou ela, repetindo as palavras dele. Ele mesmo havia dito. O zíper desceu lentamente, quase dolorosamente devagar. O vestido deslizou dos ombros pelas curvas do seu corpo, caindo numa poça de seda azul petróleo aos seus pés. Damian olhou para ela. Ele deu um passo para trás, os olhos percorrendo cada centímetro de pele exposta, a respiração ficando pesada e irregular. "Perfeito", ele murmurou, quase para si mesmo. "Absolutamente perfeito." Aurora sentiu uma onda de confiança percorreu seu corpo. Com dedos que não tremiam, para sua própria surpresa, ela estendeu a mão para a gravata dele, puxando-o lentamente,
removendo-o completamente e jogando-o de lado. Seus dedos deslizaram até os botões da camisa dele. Camisa abrindo-as uma a uma, revelando pele bronzeada, peito definido, abdômen esculpido. Ela passou as mãos pelo peito dele, sentindo o coração bater forte sob suas palmas, sentindo o calor, a força, a vida pulsando ali. Damian fechou os olhos, um gemido baixo escapando de seus lábios, a garganta dele ao toque dela. Aura, ele sussurrou, o nome dela soando como uma oração, um apelo. Ela se inclinou e o beijou. Seu peito logo acima do coração, depois seu pescoço, seu queixo e finalmente seus lábios. Com um gemido de rendição, Damian a ergueu nos braços, depositando-a delicadamente na cama. Deitou-se ao lado dela, apoiando-se no cotovelo, olhou para ela como se estivesse contemplando uma obra de arte. Você é como um vício. Ele sussurrou, seus dedos traçando o contorno do rosto dela, descendo pelo pescoço até a clavícula, deixando um rastro de arrepios por onde passavam. E você me consome, respondeu Aurora, com os olhos arrepiados, transbordando de emoção e desejo misturados. Eles se entregaram a um abraço, pele contra pele, coração contra coração. As mãos exploravam, aprendiam, memorizavam. Os beijos tornavam-se mais urgentes, mais profundos, intercaladas com nomes, sussurros e gemidos baixos de prazer. O luar entrava pelas janelas abertas, banhando o ambiente. Sala em tons suaves de prata. O som das ondas do oceano criava a trilha sonora perfeita para o que estava acontecendo entre eles. Algo que ia muito além do físico. Quando finalmente se tornaram uma só, Aurora sentiu algo dentro de si para se encaixar. Como se todos os fragmentos dispersos de sua vida finalmente tivessem encontrado seu centro. Damian segurou o rosto dela com ambas as mãos, os olhos fixos nos dela, não permitindo que ela desviasse o olhar. Olhe para mim. Ele sussurrou, com a sua voz. Quero ver vocês, todos vocês. E ela olhou, viu. O desejo, sim, mas também via a ternura, a vulnerabilidade, a crueza, a verdade de um homem tão perdido quanto ela. Os movimentos eram lentos, deliberados e carregados de emoção. Não se tratava apenas de satisfazer desejos. Era criar conexões, formar almas, reconhecendo-se mutuamente. Damian, a Aurora suspirou, seus dedos entrelaçados nos dele. Cabelo, as pernas dela se enrolando em sua cintura. Eu sei, querida, ele murmurou contra os lábios dela. Eu também sinto isso. A intensidade aumentou. Os movimentos tornaram-se mais urgentes. Os suspiros transformaram-se em gemidos. Eles se moviam juntos, perfeitamente sincronizados, como se já tivessem feito isso 1000 vezes em outras vidas. Quando o clímax os atingiu, foi em uníssono. Aurora arqueou-se contra ele, um grito silencioso, escapando de seus lábios enquanto ondas de prazer a inundavam. Damian enterrou o rosto em seu pescoço, seu corpo tremendo, o nome dela uma oração em seus lábios. Permanecem entrelaçados por longos momentos depois, a respiração se acalmando gradualmente, o coração tranquilo, batendo rápido, mas agora no mesmo ritmo. Damian rolou para o lado, puxando-a contra o peito, os braços a envolvendo. Ao redor dela, protegendo-a, seus dedos deslizavam por seus cabelos, suaves e reconfortantes. O silêncio era tranquilo, agora. Não havia necessidade de palavras. Tudo havia sido dito por meio de toques, beijos, olhares. Mas então Damian sussurrou algo que fez o coração de Aurora parar. Eu amo isso. Ele deu um beijo na testa dela. Eu te amo. Aurora fechou os olhos, sentindo. As lágrimas são não de tristeza, mas de uma alegria absoluta e aterradora. Ela se aninhou, ainda mais perto do peito dele, ouvindo as batidas constantes do seu coração. Ele sussurrou de volta, eu também te amo. Naquele quarto banhado pelo luar, com o som do oceano ao fundo e seus corpos ainda entrelaçados, eles a adormeceu.
Pela primeira vez em muito tempo, Aurora sentiu-se completamente em casa. Aurora acordou envolta em calor. Nos primeiros segundos de consciência, ela não sabia onde estava. A cama era macia demais. Os lençóis tinham um cheiro ruim. Diferente, uma mistura de lavanda com algo masculino, almiscarado, e havia um peso reconfortante ao seu redor. Cintura. Então tudo voltou de uma vez. Miami. O vestido azul petróleo, a dança, o beijo no elevador. Damian. Ela abriu os olhos lentamente, permitindo que eles... Ela se acostumou com a suave luz da manhã que entrava pelas cortinas translúcidas. Virou a cabeça cuidadosamente e o viu. Ele estava acordado, deitado de lado, apoiado no cotovelo, observando-a com aqueles olhos âmbar que pareciam ainda mais dourados. À luz da manhã, havia algo tão terno em sua expressão, tão vulnerável, que fez Aurora. Meu coração apertou. Há quanto tempo você está acordada? Ela sussurrou, com a voz embargada. Sono. Um pequeno sorriso curvou seus lábios. Tempo suficiente me observando dormir. Isso é meio assustador, sabe? Ele riu baixinho, o som vibrando profundamente em seu peito. Não consigo evitar. Você é linda quando você dorme. Relaxada, em paz. Aurora sentiu o rubor subir-lhe ao rosto. Pescoço. Mesmo depois de tudo que compartilharam na noite anterior, a intimidade daquela manhã ainda a deixava tímida. Damian percebeu, claro, ele sempre percebia. Seus dedos deslizaram lentamente pelos cabelos dela, afastando as mechas rebeldes. Seu rosto, com uma delicadeza que contrastava com a intensidade da noite anterior. Sem arrependimentos, ele disse de repente, perguntou com a voz baixa, mas carregada de algo que soava perigosamente próximo do medo. Aurora se virou completamente para ela, o encarou, seus corpos agora frente a frente, separados por apenas alguns centímetros. Ela podia ver a vulnerabilidade em seus olhos, a preocupação nas linhas sutis ao redor de sua boca. Nenhuma, disse ela firmemente. E você? Como eu poderia me arrepender da melhor noite da minha vida? Ele se inclinou, beijando sua testa com uma ternura que o fez. Lágrimas ardiam em seus olhos. Eles ficaram assim por um tempo, apenas olhando, memorizando cada detalhe. O jeito à luz da manhã desenhava sombras suaves em seu rosto. A textura de sua barba por fazer contra a palma da mão dela quando ela o tocou. Bochecha, o calor do corpo dele irradiando para o dela. O que acontece agora? Perguntou Aurora. A pergunta que ela vinha evitando desde que acordara finalmente escapou. Damian suspirou. Seus dedos continuavam aquele carinho hipnótico em seus cabelos. Honestamente, não sei. Isso também é novo para mim. Você nunca... Ela deixou a pergunta em aberto. Pendurado. Nunca me envolvi com ninguém do trabalho. Nunca senti isso por alguém por quem não deveria. Ele fez uma pausa. Seus olhos a procuravam. Nunca me apaixonei tão rápido e tão completamente a ponto de não conseguir imaginar um dia sem você. O coração de Aurora parou, e então disparou em um ritmo frenético. Damian, eu sei que é cedo. Eu sei que é complicado. Sei que existem políticas da empresa, olhares julgadores, 1000 razões pelas quais isso poderia dar errado. Seus dedos traçaram o contorno do rosto dela, memorizando cada curva. Mas eu saiba também que o que sinto por você é real, mais real do que qualquer coisa que já senti antes. Aurora sentiu lágrimas escaparem, deslizando silenciosamente por suas bochechas. Damian as enxugou com o polegar, o seu próprio. Com os olhos brilhando de emoção, ele sussurrou. Não chore, por favor, não chore. Eles são... lágrimas boas, assegurou-lhe ela, sorrindo em meio às lágrimas. É que ninguém nunca me fez sentir assim, assim. Eu me importo, como se eu fosse visto, realmente visto. Porque você importa, ele disse com intensidade feroz. Mais do que você imagina. Ele a puxou para mais perto, envolvendo-a em seus braços.
e Aurora se aninhou contra ele, peito, ouvindo as batidas constantes do seu coração, forte, confiável, real. Eles permaneceram assim por longos minutos, apenas abraçados, sem necessidade de palavras. Os dedos dele desenhavam padrões preguiçosos nela. De volta, a respiração dela sincronizada com a dele. Dois corpos aprendendo um com o outro. Você tem alguma reunião hoje? Aurora finalmente perguntou, com a voz abafada contra o peito dele. Nada que... Não pode ser remarcado, respondeu Damian, beijando o topo da cabeça dela. Por quê? Porque eu não quero sair desta cama. Ainda não. Ela sentiu o sorriso dele contra seus cabelos. Então não saia. Podemos ficar aqui o tempo todo. Dia, se você quiser. Aurora levantou a cabeça para olhá-lo surpresa. Sério? O CEO viciado em trabalho vai cancelar reuniões para ficar na cama. Por que vale a pena? Sim. Seus olhos estavam sérios. Agora, intenso. Você vale a pena, Aurora, mais do que qualquer negócio, qualquer contrato, qualquer reunião. Ela o beijou então, lentamente e profundamente, entregando-se completamente àquele beijo, com tudo o que sentia. Gratidão, desejo, medo, esperança, amor. Quando se separaram, ambos ficaram sem fôlego novamente. Damian, ele encostou a testa na dela, com os olhos fechados. Você vai me matar, disse ele. Murmurou. De um jeito bom. Mas você vai. Aurora riu, o som luz e genuinamente felizes. O sentimento era recíproco. Pediram o café da manhã no quarto. Croissants franceses, frutas frescas, omelete de ervas, suco de laranja fresco e café tão forte que acordaria os mortos. Eles comeram na varanda, vestindo apenas roupões de hotel, observando o oceano brilhar sob o sol da manhã. Dá para me acostumar com isso, disse Aurora, mordendo um morango suculento. A me acostumar com o quê? Miami. Café da manhã chique? Damian perguntou, sorrindo por trás da xícara de café. Você, ela disse simplesmente. Assim. Sem máscaras, sem rolos, só nós. Algo assim. Uma emoção crua e sem filtros cruzou seu rosto. Ele colocou a xícara de lado e estendeu a mão por cima da pequena mesa, entrelaçando os dedos dele com os dela. Eu também, admitiu ele. E talvez nós. Pode ter isso. Não apenas aqui. Não apenas agora, mas de verdade. Como? Perguntou Aurora. A realidade começa a invadir a bolha de felicidade deles. Você é meu chefe, Damian. Quando voltarmos, as coisas vão ser... complicado. Então vamos descomplicar, disse ele com aquela determinação que ela já conhecia. Muito bem. Existem políticas, sim, mas também existem soluções. Você pode ser transferido para outro departamento ou... Podemos garantir que não haja conflito de interesses. Seja qual for o caminho, nós o encontraremos juntos. A Aurora queria acreditar. Ela queria muito acreditar que era possível. E se não funcionar? Sussurrou, o medo finalmente se manifestando. E se essa intensidade entre nós for apenas passageira? E se voltarmos para Nova York e percebermos que foi apenas isso? Adrenalina proibido? Damian se levantou, deu a volta na mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira dela, segurando seu rosto com ambas as mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Então enfrentaremos isso também, disse ele firmemente. Mas Aurora, olhe para mim. O que eu sentir por você não é adrenalina, não é a emoção do proibido, é você, seu riso, sua inteligência, o jeito como você morde o lábio quando está concentrada, o jeito como você se importa genuinamente sobre as pessoas ao seu redor. Foi tudo isso que me fez me apaixonar. As lágrimas voltaram, mas desta vez Aurora não tentou escondê-los. Eu também me apaixonei por você, confessou ela, as palavras finalmente ditas à luz do dia. E isso me aterroriza. Eu sei, ele beijou suas lágrimas, mas vamos ter medo juntas, tá bom? E vamos dar um jeito nisso. Um dia de cada vez, Aurora assentiu. Incapaz de falar,
Damian a puxou para um abraço apertado, e ela se aconchegou contra ele, permitindo que sua força a envolvesse. Ela, com a certeza dele de afastar os medos dela. Eu te amo, ele sussurrou. Contra seu ouvido, as palavras em inglês soam ainda mais íntimas. Eu amo cada coisa complicada, linda e aterrorizante. Parte disso. Eu também te amo. Ela sussurrou de volta, finalmente acreditando que talvez, só talvez, isso pudesse dar certo. Eles. Depois voltamos para a cama, não para dormir, mas apenas para estarmos juntos, entrelaçados, conversando sobre tudo. E nada. Planos para o futuro, medos do passado, sonhos secretos que nunca compartilharam com ninguém. Qualquer um. E quando finalmente adormeceram novamente, já era final de tarde e a luz dourada do pôr do sol pintava o quarto, em tons de âmbar e mel. Mas nenhum dos dois se importava, porque pela primeira vez em muito tempo, ambos se sentiam exatamente onde deveriam estar. O retorno a Nova York foi diferente. Não havia mais pretensões de distanciamento. Profissionalismo. No voo particular de volta, Aurora sentou-se ao lado de Damian, e ele manteve os dedos entrelaçados com os dela durante todo o caminho. Conversaram sobre trabalho, sim, mas também sobre filmes favoritos, lugares que queriam visitar, memórias da infância. Foi estranho e maravilhoso. Ao mesmo tempo descobriram que o CEO intimidador tinha medo de aranhas e adorava filmes de faroeste antigos, que o homem que conduzia reuniões milionárias com facilidade ficasse nervoso diante de assuntos importantes. Ele sempre fazia apresentações e carregava uma foto desbotada de sua avó na carteira. Ela me criou, explicou Damian, passando o polegar sobre a foto antiga. Depois que meus pais morreram em um acidente de carro. Quando eu tinha 8 anos, ela me ensinou que dinheiro não define caráter, que sucesso sem integridade é fracasso, disfarce. Aurora apertou a mão dele, vendo uma nova faceta do homem que ela havia. Apaixonei-me por ele, não apenas pelo poderoso CEO, mas pelo garoto que perdeu tudo e construiu um império em sua memória, das pessoas que ele amava. Ela estaria orgulhosa de você, disse Aurora suavemente. Eu espero que sim. Então, ele beijou os dedos dela. E espero que ela também aprove você. Quando pousaram em Nova York, a realidade começou a se impor, infiltrar-se novamente. O motorista estava à espera. O escritório aguardava. As responsabilidades, as políticas, o escada curiosa. Damian sentiu Aurora ficar tensa ao seu lado. Ei! Chamou ele baixinho. Ela inclinou o rosto para olhá-lo. Vamos lidar com isso juntos, lembra? Ela assentiu, mas ele percebeu a preocupação em seus olhos. Confie em mim, ele pediu. Por favor, eu confio em você, ela disse. Sussurrou. E era verdade. Ela fez isso. Na manhã de segunda-feira, quando Aurora entrou no escritório, tudo parecia igual e completamente diferente ao mesmo tempo. As mesmas mesas, os mesmos computadores, as mesmas pessoas. Mas ela não era mais a mesma. Lauren praticamente a arrastou para na sala de descanso no momento em que a viu. Detalhes agora. Todos eles, ela disse. Perguntou com os olhos brilhando de curiosidade. Aurora sentiu o rubor subir pelo pescoço. Lauren, vocês dormiram juntos? Não foi? Lauren tentou adivinhar. Nada sutil. Meu Deus, olha a sua cara. Vocês dormiram juntos. Aurora olhou em volta nervosamente, mas felizmente a sala de descanso estava vazia. Sim. Ok. Sim. Nós. Sim. Lauren a abraçou forte. Eu sabia. Eu sabia disso. O primeiro beijo de vocês dois foi inevitável. Como foi? Ele foi gentil? Romântico? Nossa, eu aposto que foi incrível. E foi mesmo. Aurora procurou as palavras certas. Transformador. Lauren suspirou tristemente. Eu também quero um chefe gâteau. Aurora riu, mas antes que ela, assim que ela pôde responder, a voz de Damian ecoou pelo corredor.
Aurora, você pode vir ao meu escritório, por favor? As duas mulheres olharam para ele, um para o outro. Lauren fez uma careta divertida. Continue e me conte tudo depois. Quando Aurora entrou no escritório de Damian, ele estava parado perto da janela, com as mãos nos bolsos, olhando para a cidade lá embaixo. Ele parecia tenso. Você queria me ver, disse ela, fechando a porta atrás de si. Ele se virou e a expressão em seu rosto a fez parar. Havia determinação ali, mas também nervosismo. Sente-se, pediu ele, indicando o sofá de couro, em vez das cadeiras formais em frente à sua mesa. Aurora obedeceu. Seu coração começou a bater mais rápido. Está tudo bem? Damian sentou-se ao lado dela, virando-se completamente para encará-la. Pegou suas mãos, segurando-as com firmeza. Conversei com o RH sobre isso. Bom dia, ele começou. O estômago de Aurora deu um nó. Ah, não é o que você está pensando. Pensando, ele se apressou em dizer, vendo o pânico em seus olhos. Eu não a denunciei. Apresentei uma solução. Que solução? Você será transferido para o Departamento de Desenvolvimento Estratégico. A faixa salarial é a mesma, na verdade, um pouco melhor. Você trabalhará diretamente com Sarah Mitchell, a diretora. Ela é incrível e você aprenderá muito com ela. Aurora pisquei, processando. Você me transferiu. Tecnicamente, eu ofereci A oportunidade foi aprovada pelo RH. Você ainda precisa aceitar oficialmente. Ele apertou suas mãos. Mas assim, não há conflito de interesses. Você não se reporta mais a mim. Estamos em posições diferentes. Departamentos. As políticas da empresa permitem relacionamentos nessas circunstâncias. Lágrimas queimaram nos olhos de Aurora. Você fez isso. Isso é por mim. Por nós. Fiz o que precisava ser feito para que pudéssemos ficar juntos sem comprometer sua carreira ou reputação. Seus olhos eram intensos, sinceros. Aurora, eu não quero que você seja apenas meu empregado. Não quero esconder o que sentimos. Quero poder te levar para jantar, sem me preocupar com as políticas da empresa. Quero poder te beijar, quando me apetecer. Não apenas em quartos de hotel a milhares de quilômetros de distância. Damian, ela sussurrou. As lágrimas finalmente escaparam. Ele as enxugou delicadamente. Você não. Você precisa decidir agora. Pense na transferência. Converse com a Sarah. Veja se é algo que você quer. Mas saiba que, independentemente da sua decisão, meus sentimentos por você não mudam. Aurora o beijou. Então, ela despejou tudo o que sentia naquele beijo. Gratidão, amor, admiração. Para um homem que estava disposto a reorganizar estruturas corporativas inteiras, só para ficar com ela da maneira certa. Quando eles, separados, ambos sorriam. Sim, disse ela. Sim, eu aceito. Transferência. E sim, a tudo isso. A nós. O sorriso que iluminou o rosto de Damian poderia ter rivalizado com o sol. Os meses seguintes foram uma correria. Aurora adaptou-se rapidamente ao novo departamento. Sarah Mitchell foi realmente incrível. Uma mentora paciente que reconheceu o potencial de Aurora a desafiou a crescer. O trabalho foi estimulante, e foi a primeira vez que Aurora sentiu que estava construindo uma carreira de verdade, e não apenas preenchendo uma vaga. E Damian estava constantes, pacientes, presentes. Mantiveram tudo discreto no escritório, profissionais e respeitosos. Mas depois, no trabalho, ele a levava para jantares em restaurantes aconchegantes, passeios no Central Park, noites de cinema em sua casa absurdamente, apartamento luxuoso, manhãs preguiçosas de domingo, em que tudo o que fazia era ficar na cama conversando e rindo. Ele passou a conhecer, a cada dia que passava, aprendia que ela adorava chocolate quente com marshmallows, mesmo no verão, e que tinha medo de trovão, mas nunca admitiria, que sonhava em escrever um livro um dia, e ela o conhecia. Descobriu que ele tocava piano quando estava estressado,
e fazia doações anônimas para orfanatos em memória de seus pais, que apesar de toda a sua confiança aparente, às vezes ele duvidava se era bom o suficiente. 6 meses depois de Miami, Damian, eles levaram Aurora para a costa da Califórnia para um fim de semana prolongado. Ficaram em uma pequena casa de praia, simples e perfeita, diferente dos hotéis de luxo onde haviam começado. No último dia, ele a levou para jantar em um restaurante à beira-mar. O lugar era aconchegante, mesas ao ar livre, velas acesas, o som das ondas quebrando suavemente na praia. A Aurora era, vestindo um simples vestido branco, com os cabelos soltos ao vento. Damian não conseguia desviar o olhar dela. "O quê?" perguntou ela, sorrindo. "Tem alguma coisa no meu rosto?" "Não." Ele pegou a mão dela por cima da mesa. "É que você é linda. Você sempre foi. Mas hoje você é radiante." Ela riu, mas o som se dissipou quando viu a seriedade em seus olhos. "Aura", ele começou, sua voz. Com um leve tremor, ela disse: "Estes últimos meses foram os melhores da minha vida. Você me fez redescobrir partes de mim mesma. Pensei que tinha perdido. Você me faz rir, me desafia, me completa de maneiras que eu nem sabia que precisava." Ele se levantou, e o coração de Aurora parou completamente quando o viu ajoelhar-se ao lado da mesa. "Meu Deus!" sussurrou ela com as mãos no rosto, tapando-lhe a boca. Do bolso tirou uma pequena caixa de veludo. Abriu-a. Ele, revelando um anel delicado, um diamante solitário em ouro branco, simples, mas absolutamente perfeito. "Aura", disse ele. Seus olhos brilhavam de emoção. "Você quer casar comigo?" Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. O rosto dela agora. Ela não conseguia falar, apenas acenava freneticamente com a cabeça. "Preciso ouvir você dizer." "Isso?" ele perguntou, sorrindo em meio às lágrimas. "Sim." Ela finalmente conseguiu dizer. A voz dela saiu num soluço feliz. "Sim, Damian. 1000 vezes sim." Ele deslizou o anel no dedo dela, serviu perfeitamente claro, e então a puxou para um beijo, enquanto o restaurante e outros clientes aplaudiram e assobiaram. Quando se separaram, ambos riam e choravam ao mesmo tempo. Eu te amo muito." Ele sussurrou contra os lábios dela. "Eu te amo mais." Ela respondeu, e ali, sob as estrelas, com o oceano como testemunha, 2 corações que se encontram na confusão se tornaram um só na promessa. Os próximos 6 meses, tudo passou num turbilhão de preparativos para o casamento. Risos e uma felicidade tão intensa que, às vezes, a Aurora precisava se beliscar para acreditar. Eles queriam ter certeza de que ela não estava sonhando. Escolheram o litoral da Califórnia para o casamento, o mesmo lugar onde Damian havia. Ela se ajoelhou. Algo pequeno e íntimo, apenas com a família próxima e amigos queridos. Aurora não queria um espetáculo. Ela queria algo real e significativo que refletisse quem eles eram como casal. Lauren era obviamente a empregada doméstica de honra. Ela chorou quando Aurora perguntou e passou os meses seguintes ajudando a escolher flores, decorações e cuidando de tudo. Aurora manteve a calma em momentos de estresse. "Você está nervosa?" perguntou Lauren na manhã do casamento enquanto ajudava. Aurora vestiu seu vestido de noiva. Aurora olhou seu reflexo no espelho. O vestido era simples, mas elegante. Renda delicada, caimento fluido, nada em excesso. Seu cabelo estava preso para trás em um coque baixo e solto com mechas suaves emoldurando o rosto. Natural como sempre. "Não", ela respondeu, surpresa com a própria certeza. "De jeito nenhum. Só quero chegar lá e me casar com ele." Lauren sorriu. Seus olhos, com os olhos marejados. "Ele tem sorte de ter você. Nós 2 temos sorte." Aurora corrigiu, pegando o buquê de pêssegos brancos e rosas pálidas. A cerimônia aconteceu ao pôr do sol.
Cadeiras brancas foram dispostas em semicírculo na areia, decoradas com tecidos esvoaçantes e flores silvestres. Um arco de madeira simples, adornado com rosas brancas e folhagens, marcava o altar. E além dali, o oceano se estendia infinitamente, as ondas cintilando em tons dourados sob o pôr do sol. Os convidados estavam sentados, não mais que 50 pessoas, rostos familiares, pessoas importantes. Aurora's avó, na primeira fila enxugando lágrimas de alegria, colegas de escritório que se tornaram verdadeiros amigos, e Sarah Mitchell, que se tornara um querido mentor e amigo, sorrindo orgulhosamente. A música começou suavemente, violinos tocando uma versão instrumental de At Last and Then. Aurora de Etta James apareceu. Damian, que esperava perto do arco ao lado do eficiente, sentiu o ar escapar completamente de seus pulmões. Ela caminhou sozinha na areia. Ela insistira nisso, dizendo que estava escolhendo esse caminho por livre e espontânea vontade. Ninguém a impede. Ela se afastava como se fosse propriedade dele, e cada passo que dava em direção a ele era deliberado, certo? Inevitável. Seus olhares se encontraram e o mundo inteiro desapareceu. Damian não conseguiu conter as lágrimas. Elas escorriam livremente pelo seu rosto, enquanto ele a observava se aproximando. Ela era a coisa mais linda que ele já viu. Não por causa do vestido ou da maquiagem, mas por causa do sorriso radiante dela. Rosto, a certeza em seus olhos, o amor que emanava de cada poro. Quando ela finalmente o alcançou, Aurora também estava chorando. "Oi", sussurrou ela sorrindo, através das lágrimas. "Oi", ele respondeu, pegando as mãos dela e apertando-as como se fossem sua tábua de salvação. O eficiente começaram a falar, mas nenhum dos dois estava realmente ouvindo. Eles apenas se olhavam em silêncio, comunicando-se. Tudo o que eles sentiram. "Eu escolho você hoje e todos os dias." Então chegou o momento para votos. Damian foi o primeiro. Respirou fundo, com os olhos fixos nos dela. "Aurora", ele começou, com a voz embargada pela emoção. "Quando você entrou na minha vida, eu era um homem que tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Sucesso, dinheiro, reconhecimento, mas nenhuma conexão real, nenhuma alegria verdadeira. Você mudou tudo isso." Ele a apertou. Mãos, lágrimas continuando a cair. "Você me ensinou a rir de novo. Me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim coragem. Me ensinou que o verdadeiro amor não é encontrar alguém perfeito, mas sim encontrar alguém perfeito para você, e você é perfeito para mim em todos os sentidos que importam." Aurora soluçou baixinho, e ele enxugou as lágrimas dela com o polegar. "Prometo te amar nos dias bons e nos difíceis. Prometo te apoiar em todos os seus sonhos. Prometo nunca parar de te ver, de verdade de te ver, a forma como te vejo agora. Você é minha paz, meu fogo, meu lar, e sou eternamente grata por você também ter me escolhido." Aurora. Ela nem esperou que o oficial desse permissão. Inclinou-se e o beijou, fazendo os convidados rirem, entre lágrimas. Quando eles se separaram, foi a vez dela. "Damian", ela começou. Com a voz trêmula, mas firme, ela disse: "Eu estava tão perdida quando te conheci, escondida atrás de piadas e defesas, porque tinha medo de sentir algo real. Mas você enxergou através de tudo isso. Você me viu quando eu não conseguia, até me ver assim." Ela sorriu em meio às lágrimas. "Você me desafiou a ser mais corajosa, mais forte, mais eu mesma. Me mostrou que o amor verdadeiro não diminui quem você é, mas te expande. Me fez acreditar que eu mereço ser feliz, eu mereço ser amada, e você me ama de um jeito que eu nem sabia que era possível." Ela apertou as mãos dele. "Prometo te amar com a mesma intensidade todos os dias. Prometo ser sua parceira, sua confiante, sua melhor amiga. Prometo nunca parar de te desafiar a ser a melhor versão de si mesma.
E você é minha batimento cardíaco, a razão pela qual acordo sorrindo e durmo em paz. Eu escolho você, Damian, sempre. Não havia um olho seco entre os convidados. O funcionário, também visivelmente emocionado, disse rapidamente: Pelo, com o poder investido em mim, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Damian não precisava ouvir isso. 2 vezes. Ele a puxou para seus braços e a beijou como se fosse a primeira e a última vez. Um beijo profundo, apaixonado, cheio de promessas, amor e um futuro inteiro pela frente. Aurora se derreteu contra ele sua. Com os braços em volta do pescoço dele, ela se perdeu completamente no momento. Quando finalmente se separaram, eles estavam ambos sorriam tão amplamente que seus rostos doíam. Os convidados irromperam em aplausos e vivas. Lauren soluçava incontrolavelmente. A avó de Aurora acenou com o lenço molhado, enquanto Damian e Aurora caminhavam de mãos dadas. Na areia, marido e mulher, o sol se pondo atrás deles, pintando o céu em tons de rosa, laranja e dourado. A recepção foi íntima e alegre. Jantar ao ar livre com luzes de fada penduradas nas árvores, música ao vivo, risos e brindes emocionantes. Damian não soltou a mão de Aurora em nenhum momento, e ela não queria que ele a soltasse. Durante o discurso deles, primeira dança, as mesmas valsas que dançaram em Miami. Damian sussurrou em seu ouvido. Pronto para a melhor parte. Qual parte? Perguntou ela sorrindo. O resto do nosso vidas. A lua de mel foi pela Europa. 2 semanas de pura felicidade. Eles começaram em Paris, caminhando de mãos dadas pelas ruas de paralelepípedos, se beijando sob a Torre Eiffel, comendo croissants em cafés charmosos. Damian a levou ao Louvre, e eles passaram horas perdidas entre obras de arte. Mas tudo o que ele conseguia ver era ela, depois a Toscana, onde se hospedaram em uma antiga vila no meio de vinhedos. Dias preguiçosos bebendo vinho, explorando vilarejos medievais, fazendo amor. Sob céus estrelados, noites em que conversavam até o amanhecer sobre tudo e nada. Veneza, para onde Damian a levou. Durante um passeio de gôndola ao pôr do sol, eles se beijaram sob pontes antigas, enquanto o gondoleiro cantava canções de amor italianas. Grécia, onde nadavam em águas cristalinas, e assistiram ao pôr do sol em Santorini. Aurora aninhada contra o peito de Damian, ambos em silêncio contemplativo. No que você está pensando? Ele perguntou, beijando o topo da cabeça dela, que 1 ano atrás eu estava sozinha no meu apartamento, pensando que eu nunca encontraria algo assim, alguém assim. E agora ela se virou para olhá-lo, com os olhos brilhando. Agora eu tenho tudo. Nós temos tudo, ele corrigiu, puxando-a para mais perto. E isso é só o começo, Sra. West. Ela sorriu ao ouvir o som de o novo nome. Gostei. A Sra. West. Eu também, murmurou ele, selando a declaração, com um beijo lento e terno. Quando voltaram para Nova York, bronzeados e relaxados, e mais apaixonados do que nunca, eles se mudaram oficialmente para o apartamento de Damian, algo que Aurora insistiu em fazer, redecorando, adicionando toques mais aconchegantes e pessoais. A vida estabeleceu um ritmo, trabalho durante o dia, onde ainda mantinham o profissionalismo, mas trocavam olhares cúmplices no corredores. Jantamos juntos todas as noites, mesmo que fosse só comida para a viagem. Fins de semana, explorar a cidade ou simplesmente ficar em casa, lendo, assistindo a filmes, existindo lado a lado. E em meio a tudo isso, nos dias bons, nos estressantes, no mundano, o extraordinário, a paixão jamais se apagou. Pelo contrário, só aumentou. Mais profundo, mais rico, agora misturado com verdadeira intimidade e confiança absoluta. Eles lutaram, às vezes porque eram 2 seres humanos imperfeitos tentando viver juntos. Mas eles sempre faziam as pazes, sempre conversava,
Sempre escolhia o amor em vez do orgulho. Você acha que sempre será assim? Perguntou Aurora certa noite, deitada no sofá com a cabeça no colo de Damian, enquanto ele passava os dedos distraidamente pelos cabelos dela. Tipo o quê? Ele perguntou. Assim? Completamente feliz? Damian pensou por um momento. Acho que haverá dias difíceis, desafios que não podemos prever. Mas sim, acho que vamos conseguir. Seja feliz porque escolhemos ser. Todos os dias escolhemos uns aos outros e isso é o que importa. Aurora sorriu, fechando os olhos. Eu te amo. Eu te amo mais. Ele respondeu, e ela pôde ouvir o sorriso em sua voz. E naquele apartamento em Manhattan, sob o brilho suave da cidade, luzes filtrando-se pelas janelas, dois corações que se encontram na confusão, superaram obstáculos, e o amor escolhido acima de tudo, finalmente estavam em casa. 3 anos após o casamento, Aurora acordou com o cheiro de café e panquecas. Sorriu antes mesmo de abrir os olhos, espreguiçando preguiçosamente na cama macia. Lençóis. A luz do sol da manhã de sábado entrava pelas cortinas translúcidas do quarto, pintando tudo de dourado. Tons. Ao longe, ela ouviu Damen cantarolando baixinho na cozinha, completamente desafinado, como sempre. Ela conseguiu. Ela se levantou, vestindo apenas uma de suas camisetas que chegava até as coxas, e caminhou descalça até a cozinha do apartamento, que agora era verdadeiramente deles. Cada canto guardava histórias. A estante de livros estava repleta de livros que colecionaram juntos. A parede de fotos mostrando viagens, risadas, momentos capturados. O sofá onde eles passávamos as noites de sexta-feira assistindo a filmes ruins de propósito, só para rirmos juntos. Damian estava de costas para ela, vestindo apenas calças de moletom, com o torso nu. Ele virava panquecas na frigideira. Aurora parou na porta. Ela o observou por um instante. Mesmo depois de anos, ele ainda a deixava sem fôlego. Mas agora era diferente. Não era apenas atração física. Era intimidade. Era conhecimento profundo. Era lar. Você é... Vai ficar aí parado me olhando? Ou vai vir me dar bom dia? Ele perguntou sem se virar, com um sorriso evidente no rosto. Em sua voz, Aurora riu. Como você sempre sabe. Eu sempre sei quando você está perto. Ele se virou, estendendo os braços. Venha aqui, ela disse, deixando-o entrar. Ela se deixou envolver por aquele abraço perfeito e familiar. Ele cheirava a café e aquela colônia amadeirada que sempre usava. Ela depositou um beijo em seu peito, bem acima do coração. Bom dia, Sr. West. Bom dia, senhora. West. Ele beijou o topo da cabeça dela. Dormiu bem? Eu sempre durma bem com você. Eles tomaram café da manhã na varanda, algo que se tornou um ritual de fim de semana. Panquecas com xarope de bordo, frutas frescas, café forte. Damian lia as notícias em seu tablet enquanto Aurora folheava um livro, com os pés descalços entrelaçados debaixo da mesa. Tenho uma surpresa para você, disse ele. De repente, Aurora colocou o tablet de lado. Ela olhou para cima, curiosa. É meu? Perguntou. Aniversário? Não precisa ser uma ocasião especial. Ele sorriu daquele jeito que significava que estava aprontando alguma coisa. Lembra? Aquela cabana nas montanhas que você adorou quando passamos por lá no ano passado, em Vermont? Aquela com o enorme lareira e vista para o lago. Os olhos dela brilharam. Como eu poderia esquecer? Era perfeito. Bem, ele pegou um envelope da cadeira ao lado dele. Agora está nossa. Aurora ficou boquiaberta. Você não fez isso. Eu fiz. Ele empurrou o envelope em direção a ela. Pensei que poderíamos ter um lugar só nosso para escaparmos. Fins de semana de inverno junto à lareira. Verões em o lago. Um lugar onde podemos simplesmente ser nós mesmos, longe de tudo. Lágrimas encheram seus olhos quando ela abriu a envelope e viu os documentos. Damian, isto é para nós.
completou, pegando sua mão. Para construir ainda mais memórias juntos, ela se levantou, caminhou ao redor do ela, sentou-se à mesa e sentou-se em seu colo, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Você me mima demais. Impossível. Ele a beijou suavemente. Você merece o mundo inteiro. Eu já tenho o mundo inteiro. Ela sussurrou contra os lábios dele. Eu tenho você. Usando. Continuaram a passar, cada uma trazendo novas camadas para sua história. Aurora publicou seu primeiro livro, uma coleção de contos. Histórias sobre amor, perda e novos começos. Damian estava ao lado dela em cada lançamento, cada entrevista, cada momento de dúvida e triunfo. Ele era dela, sua maior fã, sua leitura mais crítica e honesta, seu porto seguro. Damian. A empresa se expandiu, abrindo escritórios em 3 novos países, e Aurora foi por ao seu lado, não como uma esposa decorativa, mas como uma parceira estratégica, oferecendo perspectivas que ele jamais teria. Considerados sozinhos, eles se tornaram uma equipe formidável nos negócios e na vida. Eles viajavam sempre que podiam. Japão durante a época das cerejeiras em flor. Islândia, para ver a aurora boreal. Argentina, dançar tango nas ruas de Buenos Aires. Cada lugar acrescentava mais cor, à tapeçaria de suas vidas compartilhadas. Mas os momentos favoritos de Aurora não foram as grandes aventuras, eram os pequenas coisas. Domingos preguiçosos lendo no sofá, os pés dela no colo dele, enquanto ele massageavam-nos distraidamente. Jantares caseiros onde cozinhavam juntos, sempre terminando com farinha em situações inesperadas. Lugares e beijos entre receitas. Noites em que simplesmente conversavam durante horas sobre tudo e nada, redescobrindo um ao outro repetidamente. Você acha que isso fica entediante? Perguntou Aurora. Uma noite, deitados na cama depois de fazer amor. Depois de tantos anos, sempre a mesma pessoa. Damian se virou para encará-la, apoiando-se no cotovelo. Você está entediada? Não, ela respondeu rapidamente. De jeito nenhum. Eu só... Às vezes me pergunto como você não se entedia. Ele sorriu, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Aurora, você poderia passar 100 vidas comigo, e eu ainda descobriria coisas novas sobre você. Ainda me surpreenderia, ainda. Me faça rir. Chato é a última coisa que você é. Ela se aconchegou contra o peito dele. Eu te amo muito. Às vezes isso me assusta. Eu sei o que você quer dizer. Ele beijou a testa dela. Mas você não precisa. Tenho medo. Estou aqui. Sempre estarei. No 5º aniversário de casamento, eles voltaram àquela mesma praia em Califórnia, onde tudo começou. Caminharam descalços pela areia, ao pôr do sol, de mãos dadas, inconfortáveis. Silêncio. O oceano brilhava em tons dourados, as ondas quebrando suavemente na costa. Lembre-se, quando eu te pedi em casamento aqui, perguntou Damian, como eu poderia esquecer? Você estava tão... Eu estava nervoso porque você deixou o anel cair 2 vezes, antes de conseguir colocá-lo no meu dedo. Ele riu. Eu estava apavorado que você dissesse não. Impossível. Aurora parou, virando-se para encará-lo. O vento bagunçou seus cabelos. O pôr do sol criava uma auréola dourada ao redor dela. Eu esperava por aquele momento desde Miami, desde a primeira vez. Um beijo, na verdade. Damian a puxou para seus braços, olhando profundamente em seus olhos. Esses 5 anos foram os melhores da minha vida, disse ele seriamente. E mal posso esperar pelos próximos 50. Só 50? Ela provocou-a, sorrindo. Você tem razão. Não é o suficiente. Ele a girou, fazendo-a rir. Então, vamos de para sempre. Para sempre funciona para mim. Eles se beijam ao pôr do sol, exatamente como tantas vezes antes. Mas cada beijo era diferente. Tudo ainda era novidade. Cada toque ainda causava arrepios. Cada momento juntos ainda parecia como um presente. Anos depois, quando Aurora tinha mechas prateadas no cabelo,
e Damian tinha rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir. Mas mesmo assim, eles continuavam sentados juntos na varanda todos os sábados de manhã. Eles ainda viajavam, embora agora mais devagar. Ainda dançavam na cozinha quando pensavam que ninguém estava olhando. Ainda eles se beijavam como adolescentes apaixonados, e quando perguntavam o segredo para um casamento feliz, Aurora sempre dizia o mesmo: escolham um ao outro todos os dias, nos dias fáceis e nos dias impossíveis. Quando estiver apaixonado e quando estiver irritado, escolha o amor, escolha a paciência, escolha a parceria, e nunca, jamais pare. Ver a pessoa com quem você se casou, vê-la de verdade. Damian sempre acrescentava: caso com seu melhor amigo, alguém que te faça rir mesmo quando você quer chorar, alguém que veja seus defeitos e ama você ainda mais por causa deles. Eles se olharam então e mesmo décadas depois, o amor em seus olhos ainda pulsava. O olhar deles ainda era inegável, porque no fim, eles descobriram que o verdadeiro amor não se resumia a encontrar a pessoa perfeita. Era sobre encontrar a pessoa certa e construir algo perfeito juntos. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Um beijo de cada vez. E quando Aurora fechou os olhos, à noite, ainda aninhada contra o peito de Damian, ouvindo as batidas constantes do seu coração, ela sorriu porque isso, uma piada descuidada de anos atrás, aquele momento de constrangimento que ela pensou que arruinara tudo, na verdade tinha sido o começo de tudo, o começo do resto de suas vidas, o começo da eternidade. No fim, Aurora descobriu que o amor verdadeiro não chegou da maneira que esperava, não foi seguro, planejado ou conveniente. Ele simplesmente aconteceu, disfarçado de erro, um beijo impulsivo, a coragem de arriscar tudo pelo desconhecido. Damian aprendeu que o sucesso, sem alguém com quem compartilhar, tudo aquilo não tinha sentido, e essa vulnerabilidade era a forma mais poderosa de força. Juntos eles provaram que, às vezes, os melhores amores nascem quando ousamos desafiar nossas próprias certezas. E você? Quando foi a última vez que você escolheu a coragem em vez do medo? Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e deixe um like. Sua presença aqui significa tudo para nós. Comente onde você está, ouvindo a opinião de vocês, e se acreditam em segundas chances e amores inesperados. E se sentiram que realmente valeu a pena, torne-se membro para ter acesso antecipado às próximas histórias e clique no botão de super agradecimento. Cada gesto seu é muito importante. Nos ajuda a continuar trazendo narrativas que emocionam e transformam.